Pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Nada Melhor. Eu sou o J Campos e esse é o quadro Dicas Rápidas. E para responder essa questão que eu coloquei aqui em cima, eu vou precisar saber de você o que você acha que é aprender a nadar. Na sua concepção, o que é aprender a nadar? Na literatura hoje, aprender a nadar é o simples fato de você conseguir se locomover na água sem a utilização de recursos externos, como por exemplo, sem a utilização de algum material. Sem utilização de prancha, pé de pato, ou flutuador, ou qualquer coisa que seja, uma boia, por exemplo. Então, se você souber se virar na água, se locomover na água sem a utilização desses recursos, você sabe nadar. Essa é uma concepção, só que eu quero saber de você, porque afinal você que vai aprender a nadar, você que está buscando saber isso, né? Na sua concepção, o que é aprender a nadar? Pode ser realizar algum gesto técnico de uma forma correta, ou realizar algum estilo de nado, como por exemplo, realizar o crawl de uma forma rudimentar ou de uma forma um pouco mais técnica, refinada, um pouco mais fácil. Enfim, sabendo isso, a gente consegue já fazer um delineamento aí de como vai ser a sua preparação até que você aprenda a nadar. Então a gente já tem um ponto final. E a partir daí a gente precisa saber também, um ponto muito importante para que você aprenda a nadar é onde você está. O que você já passou, quais são os seus precedentes de natação, se você já fez aula de natação anteriormente, se você nadou quando era criança, se você já passou por algum processo de adaptação ao meio líquido, se você tem esse processo de adaptação ao meio líquido. Uma coisa muito importante também é saber se você tem algum trauma de água, se você tem algum trauma de natação, porque daí a gente já sabe o ponto de partida. Então, sabendo o ponto de partida e onde a gente quer chegar, esse meio vai ser o tempo que você vai levar para aprender a nadar, beleza? Aí outra coisa muito importante de saber é que esse tempo, ele é multifatorial, ele vai depender de diversas outras coisas, como por exemplo, a frequência semanal que você vai realizar as aulas de natação, os treinos de natação, a sua dedicação nas aulas de natação, como você vai realizar esses exercícios e muito importante também, com quem você vai realizar esses exercícios. Se o profissional que você está realizando esse exercício é um profissional qualificado, é especialista em natação, se ele tem experiência em natação, se ele vai te passar os exercícios certos aí, para que você possa ter uma aula de natação com um pouco mais de recursos. E a partir daí a gente já começa com a sua evolução diária, com a sua evolução nos treinamentos, a gente já consegue saber e te dar especificamente algumas datas aí. Então o seu professor vai conseguir te falar assim, se você vai aprender a nadar com 1 mês, se você vai aprender a nadar em 3 meses, se você vai aprender a nadar em 5 meses, 1 ano. E é muito importante lembrar, mas muito mesmo, que cada pessoa tem um processo de evolução diferente. Então, se a gente pegar 2 pessoas que têm o mesmo nível de condicionamento físico e colocarem elas para nadar, ainda mais se tratando de natação, pode ser que essas 2 pessoas, mesmo treinando, fazendo a mesma coisa, os mesmos exercícios propostos, elas tenham resultados diferentes. É aí que entra o nosso princípio, um dos princípios do treinamento, que é o princípio da individualidade biológica. A gente tem que saber, nós professores de natação, de educação física, tem que saber quais exercícios são os melhores para você naquele momento. Por isso que é importante um bom planejamento aí de aula e que o mínimo que o profissional deve saber é isso, é onde você quer chegar e onde você se encontra hoje em dia. É por isso que responder essa pergunta é muito difícil, uma pergunta muito aberta, muito ampla. Mas eu espero realmente que depois desse vídeo você tenha aberto um pouco a sua mente para saber realmente onde que a gente pode começar e para responder essa pergunta o que a gente precisa saber. Então lembrando que a gente precisa no mínimo aí saber onde a gente quer chegar e onde a gente está no momento e que todo esse processo no meio vai ser o seu tempo que você vai aprender a nadar e que esse processo ele depende de muitos outros fatores, inclusive da sua própria dedicação às aulas de natação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado muito. Essa foi uma questão que foi enviada nos comentários. Então, se você tem aí alguma dúvida, ou quer saber, ou me dá alguma sugestão de fazer essas dicas rápidas, manda aqui nos comentários que certamente eu vou ler e vou te responder também. Muito obrigado, galera. Eu sou o J Campos, esse é o canal Nada Melhor. Ó!